pessoal, professor Eli na área, trazendo aí mais uma mini aula para vocês dentro da nossa maratona de cálculos do ICMS. Nosso segundo, terceiro, quarto vídeo dessa série que trata aí da questão da composição da base de cálculo, né? Nós viemos falando um pouquinho da base de cálculo do ICMS e hoje a gente vai falar sobre a tributação das operações interestaduais com produtos importados a 4%, ok? Então, vamos falar um pouquinho desse sistema, desse mecanismo, como funciona essa parte da operação, mas especificamente aqui no vídeo, na nossa mini aula, eu vou focar no cálculo, tá? Porque tem muita coisa para falar desta operação interestadual, várias nuances, vários desdobramentos que existem em decorrência dessa operação, aspectos um pouco mais complicados que aqui nesse vídeo reduzido a gente não consegue explorar tudo, mas que com certeza todo esse conteúdo desse tipo de operação está inserido lá no nosso curso de ICMS, IPI, aspectos práticos do fechamento fiscal e, obviamente, esta que é uma operação bem impactante porque trata da operação de revenda de importados com uma alíquota diferenciada, ela traz de fato um impacto no fechamento, um impacto estratégico na questão de formação de preço, né? Existem ainda muitas dúvidas em relação à aplicação dessa alíquota, até onde ela vai, em qual fase da cadeia ela se encerra, e tudo isso a gente pode acompanhar com forma muito mais detalhada lá no nosso curso, onde você vai poder ter 3 meses de acesso a todo esse conteúdo, para poder rever e ver os vídeos no detalhe, quantas vezes forem necessários, durante um período aí de 90 dias. Tá? Tempo suficiente para você fazer uma imersão no ICMS e sair de lá com as suas dúvidas completas, porque a gente construiu um curso que vai albergar praticamente todos os aspectos em relação ao ICMS e o aspecto do fechamento fiscal. Então, dificilmente você vai sair desse curso ainda com dúvidas, né? Um curso muito completo, muito robusto. Então, falando um pouquinho desse nosso mecanismo de cálculo aí, dessa estrutura que utiliza as operações de 4%, quando essas operações, quando essa tributação a 4% ela vai ocorrer, né? Ela vai ocorrer num processo de revenda, ou seja, eu importo e revendo este produto para outro estado, então somente na operação interestadual com produto importado, tá? Então, neste processo de revenda, eu aplico uma alíquota de 4%. No processo de importação, quando eu importo, a alíquota normal do Estado, ok? Para aquele produto, aquela alíquota interna, no geral 18%. Ao revender para outro Estado, é que eu tributarei a 4%. Perfeito? Um outro item que eu devo analisar é que este produto não pode se enquadrar lá na condição de sem similar nacional, que consta da resolução CAMEX. Lá no nosso curso eu exploro um pouquinho mais o que é isto aqui. Perfeito? Tá? Mas por enquanto, por hora, para o objetivo da mini aula, que é o cálculo, nos interessa saber que eu vou aplicar inicialmente para os produtos que não serão industrializados e que são automaticamente revendidos, ok? Então, na situação que a gente tem aqui, a importação, né? Eu tenho lá um produto que foi importado, por exemplo, aí dos Estados Unidos, o fornecedor está nos Estados Unidos, né? E eu faço a revenda para o Rio de Janeiro, ou seja, uma operação interestadual. Importei, a alíquota 18%, que é a alíquota do estado, daquele produto, a alíquota interna. Aqui no caso de São Paulo, poderia ser qualquer outro estado da unidade da federação, porque a gente está falando de uma questão de resolução do Senado Federal, e esta regra é aplicável a todos os estados. Se essa importação fosse aqui pelo Rio de Janeiro, seguiria a alíquota interna do Rio de Janeiro e a revenda seria também a 4%. Tá? Então essa regra é uma regra federal, resolução do Senado Federal, aplicada a todos os estados da unidade de federação. Não importa qual estado você está assistindo essa mini aula, a regra é a mesma. Usei São Paulo aqui apenas para exemplificar a operação. Perfeito? Então, nessa situação aqui de revenda, 4%. Ok? Ocorre que eu posso ter a situação
que a legislação prevê, né, que é uma situação em que haverá um processo de industrialização daquele item que foi importado. E aí a legislação estabeleceu uma regra, né, que eu tenho que seguir um conteúdo de importação, um determinado percentual, para que essa operação de revenda subsequente ela ainda esteja amparada pelos 4%. Perfeito? Então essa regra, que a gente chama regra de composição do conteúdo de importação, ela vai ser importantíssima para determinar se neste processo de industrialização eu atingirei aquele percentual. Caso eu atinja, eu manterei os 4% na operação interestadual. Se eu não atingir, eu terei que tributar a alíquota interestadual 12% ou 7%. Ok? E qual é essa regra? A regra vai dizer o seguinte, ó. Então eu posso sim ter um processo de industrialização, mas eu tenho que verificar se o percentual deste bem importado ele é igual ou superior a 41%. Calma que eu primeiro dou a regra, depois eu te explico o cálculo. Ok? Então, eu tenho que verificar aqui se, de fato, eu tenho um conteúdo de importação correspondente a 41% ou mais do produto final industrializado. Tá? Então, se aqui eu tenho 41% de produto importado em face do meu produto total final industrializado, eu mantenho a regra dos 4%. Tá? Caso contrário, ou seja, se eu tenho 40% ou menos, ou seja, o meu conteúdo de produto nacional, conteúdo nacional aplicado naquele processo de industrialização for 60% ou mais, eu não aplico a regra dos 4%. Tá? Então, eu tenho aqui uma importação para São Paulo, cujo conteúdo de importação é superior a 40%, ou seja, 41% para cima. Né? E eu adquiri aqui insumos também no mercado nacional, obviamente, então, inferior a 60%. Tá? Notem que eu tenho insumos importados e eu tenho insumos nacionais, comprados aqui, ó. Aí, se fosse Rio de Janeiro, mesma coisa. Rio Grande do Sul, mesma coisa. Né? Lembra que eu falei que a regrinha é uma regrinha para toda unidade da federação. Só estou pegando o estado de São Paulo para ilustrar o caso. Okay? Então, eu tenho um fornecedor no exterior, importação. Eu tenho um fornecedor em São Paulo, no Brasil. Okay? No Brasil, podia ser qualquer estado. E eu faço a industrialização em um produto final. Então, o que eu vou olhar aqui para determinar se eu aplico os 4% ou não? É o conteúdo de importação. Quanto que este produto importado corresponde no meu produto final produzido? Se for superior a 40%, aplica a regra dos 4%. Se inferior a 40% do importado, 40% ou menos, ou seja, tem um conteúdo de importação maior que 60%, não aplica a regra dos 4% e aí será tributado a alíquota de 12%. Claro, pessoal, que aí eu tenho vários desdobramentos em relação a esta operação. Eu tenho, por exemplo, a utilização de produto nacional aqui, pode ser que já tenha passado por um processo de industrialização e que já vai ter um conteúdo parcial nacional ou importado que pode influenciar neste cálculo aqui. Eu tenho uma série de desdobramentos. Por exemplo, o cálculo fala que é em cima do valor de venda. Mas em cima de valor de venda com 4 ou com 12? Porque até então eu não sei ainda aqui na fórmula qual é o percentual. Então tem todos esses desdobramentos, impactantes, tanto no fechamento quanto na formação de preço, no critério de custeio do produto e tudo mais. Então notem que eu tenho que ter uma visão global sobre esse mecanismo. Não estou preocupado só em gerar a fichinha chamada FCI, que é a obrigação acessória, que é a ficha de conteúdo de importação. Não, eu tenho que entender que esse mecanismo influencia diretamente aqui, na minha formação
de preço. Então, eu tenho que dominar esse mecanismo aqui para ajudar o pessoal na hora de formar preço, pessoal de custo, né? O pessoal de Comex, que necessita saber aqui se esse produto importado vai influenciar na formação do preço, questão de competitividade, inclusive. E nós, do tributário, a gente tem que dominar muito bem essa regrinha aqui, como ela funciona, quais são os desdobramentos, que são diversos, dependendo do equipamento que está sendo industrializado, do bem final. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um overview, um resumo geral de como funciona, tá? Todos os detalhes disso a gente vê lá no nosso curso de CMS, tá? E aí a fichinha de conteúdo de importação, não vou entrar nesse aspecto porque não nos interessa nesse momento, que é só obrigação acessória, nos interessa nessa mini aula como eu efetuo o cálculo da FCI. Então, para determinar o cálculo da FCI, eu tenho uma fórmula, que eu vou chamar aqui, ó, fórmula de conteúdo de importação. E como é esta fórmula? Ela é igual ao valor do produto importado, VPI, valor do produto importado, dividido pelo valor total da operação interestadual. Valor do produto importado dividido pelo valor total da operação interestadual. Essa é a fórmula. Ok? Então, tá aí. Valor da parcela importada, aquela que serviu de base de cálculo para o ICMS. Então, nós sabemos que quando você faz a importação, existe lá a DI, que é o documento, a declaração de importação, que vai refletir exatamente o valor daquele produto nacionalizado. É este valor, o valor da DI, o valor final, aquele consignado no documento fiscal DI e traduzido para a nota fiscal de importação, o valor final com todos os impostos é que eu vou considerar aqui como o valor da parcela importada, perfeito? Então eu posso ter como base a DI ou a nota fiscal de importação. Valor total da operação interestadual é o valor da nota fiscal, o valor de venda na operação interestadual com todos os tributos. Tá? E aí que às vezes causa uma confusão, porque já seria com o ICMS, mas eu não sei ainda se eu vou, dependendo do percentual, pode ser 12, pode ser 4. Né? E aí causa uma certa confusão. Então, aqui para fins do nosso cálculo, eu tenho o valor do produto importado, 1.300. E o meu valor de venda, 2.500. Perfeito? Que já é o meu valor de venda. Como eu vou saber quanto que corresponde a minha parcela importada no produto final industrializado? Eu pego os 1.300, que é a parcela importada, e divido pelo valor total da operação interestadual. Como diz aqui a fórmula, conteúdo de importação é igual ao valor da parcela importada dividido pelo valor total da operação interestadual. E aí a gente tem aqui o percentual de 0,52. 1.300, valor da parcela importada, dividido pelo valor total da operação. Nesse caso, o meu conteúdo de importação foi superior a 40%. Foi 0,52. Significa que dentro dessa minha operação interestadual, 0,52 ou 52% é de produto importado. Se é superior a 40%, aplico, maior que 40%, aplico a regra dos 4%. Legal? Mantenho os 4%. Mas eu posso ter um caso de um produto de industrialização aqui, em que o valor total, o valor da minha parcela importada é R$1.000. Tá? E continuo aí com o meu valor total da operação interestadual de 2.500. Tá? Faço a mesma coisa. Pego o valor da parcela importada aqui, divido pelo valor de venda, valor do meu produto, e aí eu cheguei aqui, 0,40. Então, o conteúdo de importação ou percentual correspondente do meu produto importado no produto final industrializado é igual a 40. Se é igual a 40, não aplica a regra dos 4%, ela precisa ser maior que 40. Tá? Porque significa aí, então, que o meu conteúdo de produto nacional agregado nesse processo de industrialização aqui,
ele é igual ou superior a 60%. Tá? Neste caso, a regra determina que para percentuais ou conteúdo de importação inferior a 40%, igual ou inferior a 40%, ou menor que 40%, não aplica a regrinha dos 4%. Aí a operação interestadual será tributada integralmente, tá? Será tributada integralmente. E é isso. Claro, pessoal, que existem várias nuances, várias dificuldades operacionais, às vezes, que a gente explora um pouco com mais detalhe, muito mais tempo de estúdio, de vídeo, lá no nosso curso de CMS e IPI, aspectos práticos do fechamento fiscal, tá? Espero que o assunto tenha ajudado você a ter uma visão global de como isso funciona, qual a importância desse tema dentro do fechamento, dentro das empresas, os reflexos eventuais que isso pode trazer. Tem vários outros desdobramentos da decorrência dessa operação e que são importantíssimos lá no nosso fechamento e que são importantíssimos lá na companhia, e o profissional da área tributária precisa dominar isso. Vai envolver parametrização de sistema, vai envolver critério de custeio no produto, vai envolver formação de preço, e a gente precisa dominar esse assunto para ajudar os profissionais das outras áreas dentro da companhia, porque é isso, no final do dia, que a área tributária faz. Ajuda a empresa a diminuir o impacto do custo tributário, ajuda a empresa a ter preços mais competitivos, aumentar a margem de lucratividade, e a gente tem uma parcela grande de responsabilidade nisso. Perfeito? Por isso, quanto mais técnico você for, quanto mais assuntos tributários você dominar, mais qualificada a sua mão de obra será, e com certeza você tem condições de ajudar muito mais a empresa em que você trabalha, o escritório em que você trabalha, os seus clientes, e por aí vai. Perfeito? Então espero vocês no próximo vídeo da nossa maratona de série Cálculos de ICMS. Ok? Um abraço.